Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa Conversando sobre Espiritualidade. O meu nome é Leslie e nós estamos aqui diretamente dos estúdios do Templo Espiritual Maria Santíssima, a Rua Jaraguá, número 371, no bairro do Bom Retiro, região central da capital do estado de São Paulo, cidade de São Paulo, do Brasil, da América do Sul para todo o mundo, através dessas maravilhosas redes de internet, onde vocês nos acompanham, onde vocês nos mandam boas vibrações, onde nós interagimos muitas vezes, e assim essa família Temes vai aumentando. Não esqueçam sempre de dar seu like, de dar seu joinha. Lembre que nós temos outras plataformas onde nós também precisamos do seu apoio, da sua presença, dos coraçõezinhos, dos likes, de tudo que existe nessas redes sociais com as quais nós nos comunicamos com todos vocês, queridíssimos e amadíssimos irmãos. Hoje nós vamos assistir uma palestra com o nosso querido irmão cigano Igor Romanov. Sim, um espírito de um cigano russo, através da mediunidade do nosso querido irmão José Edmar Rissato. Ele nos traz um ensinamento muito importante, onde em várias passagens dos Evangelhos de Jesus, nós podemos extrair toda a mensagem do irmão Igor, porque naturalmente eles seguem os ensinamentos do Cristo, nos trazem em outras palavras, de uma outra forma, inclusive com um vocabulário mais moderno, porque muitas vezes as pessoas, elas têm um pouco de resistência a ler, estudar a Bíblia Sagrada pelo tipo de vocabulário. Mas era assim que se falava naquela época. As comparações, como nós vamos ver em uma parábola que vamos citar mais à frente, depois de ouvir a palestra do nosso querido irmão Igor Romanov, que nos fala sobre que a nossa vida é um reflexo de nossas ações. Vamos à palestra e depois voltamos aqui para falar um pouco sobre essas palavras de sabedoria e de alerta? Vamos lá? É sempre importante entender do porquê da situação da qual estamos hoje. Cada um está do jeito que está, por tudo que fez. É simples, é matemático. Não existe perseguição, não existe injustiça, não existe esta que Deus privilegia um e não outro. Tudo é uma consequência natural de ações. Por isso, pedimos sempre a todos para que faça sempre uma reflexão. Daquilo que tu fez, tu está hoje. E aquilo que tu quer. O que tu já começou a fazer para que isso aconteça. Saúde, trabalho, seja o que for. O que tu está a fazer para que alcance isso de uma forma a qual tu consiga ali perpetuar. Porque não adianta apenas o pedir, como ensina nosso Senhor, se não for buscar, se não empenhar, se não se sacrificar nessa busca. Pois assim se faz a vida, através do sacrifício, através da perseverança, através do trabalho. Aquele que trabalha, recebe, é simples, é matemático. E assim que deveis entender. Tu tem um objetivo, que fez com que tu hoje estivesse aqui, em nossa casa, a buscar essa ajuda. Mas agora, quando sair daqui, quais serão suas atitudes? O que tu irá mudar na sua jornada para que este objetivo se conclua? As orientações chegam, os meios de tu se renovar, se fortalecer e entender as mudanças vão vir. Mas se tu não fizer, a mudança não conclui-se. E nós vemos do quanto não é fácil ajudar. Há vícios, costumes que não se dão o direito de mudar. Há pessoas que faz tempo pedimos para que, quando for recolher-se, fazer uma prece, uma simples prece. Não se faz. E quer fazer uma mudança. E não se dá o direito nem de, quando vai recolher o corpo para o descanso, agradecer e pedir pela proteção. Isso é o mais simples, daquilo que é repetido, do cuidado para com o lar. Nós achamos estranhos. Por quê?
aonde vivemos, é cuidado sempre, é limpo, é preservado, ali se torna o melhor lugar. E assim tem que ser cada local, o vosso principalmente. Tu tem que ali preservá-lo de maneira tal que não haja nenhuma fresta, nenhuma oportunidade para o mal adentrar. E o mal adentra das formas mais simples, na inércia, na preguiça. Faz com que tu se acomode e deixe a bagunça, deixe a sujeira, dizendo, depois eu faço, amanhã eu arrumo, depois eu conserto. E ali abriu uma brecha. E não entende porque mais à frente, tua vida começa a desandar. Porque quando dá brecha ao mal, ele age. Mas o bem está sempre ali, te intuindo, te ajudando, fazendo com que tu retome novamente as rédeas da vossa vida. Mas para fazer o bem tem que haver disciplina, tem que haver um planejamento. E quantos fazem isto? Todo início de ano é chamado a todos a planejar o ano. A maioria não faz. No decorrer do ano, falamos às pessoas, planejem seu mês. A maioria não faz. Pedimos às pessoas, planejem sua semana. Poucos fazem. Pedimos, planeje seu dia. São formas para que tu entenda que quando tu coloca em um planejamento, tu vai fazendo com que as coisas vão se acertando. Com que nesse planejamento tu vai eliminando influências e vai acertando a sua vida perante o bem que tu deseja. A partir do momento em que tu coloca uma visualização de como tu quer o seu dia, tu cria uma condição energética e espiritual para fazer com que tudo favoreça isso. Vai vir as dificuldades? Vão, mas tu vai estar já neste planejamento cercado de uma energia que vai lhe fazer ser mais perseverante, e usar mais da sensibilidade para entender influências negativas e não se influenciar, para que tu possa sim fazer com que as coisas comecem a ser conclusivas, tu comece a criar uma base, um alicerce, para que a sua jornada seja de conquistas e vitórias. São essas coisas da qual insistentemente pedimos para que façam. A cerimônia da qual agora é trabalhada, o amor. O que é o amor na sua visão? O que tu entende como amor? Muitos apenas, quando se fala amor, entendem um relacionamento entre um casal, um filho, mas é algo muito mais poderoso. O próprio Cristo exemplifica, Deus é amor. A energia mais poderosa do universo, o amor. O amor é capaz de abrir todas as portas para tu prosperar financeiramente. O amor é capaz de materializar o fluido que vai fazer com que tu se cure. O amor afasta todos os obsessores. O amor. E o que é o amor, senão a prática, o exercício de um bem para contigo, para o que está à sua volta e os que estão também? O que é o amor, senão tu constantemente estar querendo se melhorar e nunca deixar com que nenhum tipo de acomodação faça com que tu fique ali, estou estável. A partir do momento em que tu fala, estabilizei-me, tu começa a cair. O pensamento tem que ser sempre, eu posso, eu quero melhorar. Eu posso, eu quero, eu vou melhorar. Para que tu sempre veja que há sempre conquistas a serem alcançadas em todos os aspectos profissionais, emocionais, espirituais. Para que tu comece a se entender. Sentimentos que, como dizem, do nada aparece. Não, tu vai entender que aquilo chegou porque houve uma sintonia. Seja um pensamento, seja um sentimento bom ou ruim. Só chega porque houve uma conexão. Nada chega até ti sem uma permissão, sem uma energia que faça essa aproximação. Por isso, nosso Senhor falava, vigiai, orai e vigiai. Falava isso constantemente, para que os pensamentos fossem sempre adequados à condição de uma vida da qual diziam que queriam. E assim cada um de vós, que queres melhorar, que queres conquistar, seja o que for,
planeje e faça com que essa vigilância crie em ti essa certeza, essa convicção de que a tudo pode. Porque essa sementinha de grão de mostarda que há em cada um pode crescer e muito. Pode fazer com que conquistes e realizem verdadeiros milagres, como dizem, perante a ação, a prática desse querer, dessa vontade. Nosso Senhor acompanha a todos. Ele disse, estarei contigo todos os dias, e está. Mas quantos estão com Ele? Quantos se fazem presente com Ele? A pressa, o medo, a ansiedade, faz com que tu se afaste de Deus, se afaste do bem. Deixe o mal ser mais forte, e não o é. O mal é fraco perante a ação do bem. Quanto de bem está fazendo para ti? Hoje, quando acordou, quantas palavras boas você disse para ti? Você se olha no espelho, como perguntamos a todos. Você consegue se ver através desse espelho? Para ver suas virtudes? Não para ver os defeitos, não para ver se está bonito, se está magro, se está gordo, se está desengonçado, não. Você consegue se ver? Talentos que tem. E que muitas vezes, eu não tenho sorte, comigo nada dá certo, e é assim. E já começa desde cedo a profanar contra si mesmo. A partir do momento em que tu entende que tu tem um talento, como Cristo exemplifica nas parábolas do talento, tu vai ver que tu não multiplica tudo o que tu quer uma vez, não. Muitas e muitas vezes. E esse desejo de multiplicação se faz através desse entender quem és tu. Tu não é um ser limitado, incapaz, não. Tu é capacitado de uma tamanha inteligência que tu entenderá tudo aquilo que tu não vê, mas que tu sente. Tu vai entender essa relação entre os mundos, o espiritual, o energético, o material, e tu vai entender como um influencia o outro, e quando tu está consciente de quem tu quer, tu entende tudo aquilo que nosso Senhor explicou, ação, reação, causa e efeito. Aí tu vai entender e valorizar essa oportunidade única da qual tu tem. Hoje é uma experiência única em tua vida, que não se repetirá. O tempo não volta atrás. O tempo é contínuo, ele é perseverante, ele não para. Então tu, da mesma forma, tem que ter essa conexão contigo e entender que tu não pode perder tempo ficando parado. Conforme o tempo, tu tem que ir buscando novos e novos conhecimentos, se renovar, se fortalecer e continuar sua jornada. Aí tu não vai dar desculpa que a idade chegou. Não, tu se preparou e tu vai estar plenamente apto, forte, saudável, mente boa, pois tu vai compreender que tu é um espírito eterno e que pela vibração criada tu se mantém forte e atuante. Por isso, novamente, a pergunta: o que tu está fazendo de bem a ti? O que tu fez, o que tu falou de bem de ti hoje? O quanto de bem você quer e está disposto a fazer? São nessas indagações da qual farão com que tu, nessa reflexão, entenda aquilo que é orientado, aquilo que lhe é pedido. Aí tu vai entender que trabalhar o amor engloba tudo, porque és tu. A essência do amor és tu. E quando tu trabalha isso, tu firma isso, tu vence. Tu se cura, tu se liberta, tu prospera, tu vive e deixa de sobreviver. Joga as amarguras, joga as dores, joga o medo e volta a viver. Nessa simplicidade que faz com que tu tenha a tudo quanto lhe é permitido para que tu prospere em tudo em vossa vida. A ajuda vem. Agora, lembre-se, a preparação faz com que a ajuda seja clara e tu faça o bom uso dela, e cresça, e desenvolva-se, e deixe o mal para trás definitivamente. Nós vamos ajudar. Pedimos apenas que sejam perseverantes, não teimosos,
para que possam ajustar, mudar e conquistar a tudo quanto desejais. Que a luz de nosso Senhor, de Nossa Senhora, brilhe sempre no caminho de todos vós. Comumente, nós comparamos a nossa vida à agricultura. Eu, pelo menos, faço isso. Eu gosto muito, assim como Jesus fazia, essas metáforas, essas comparações dos ensinamentos com a nossa vida cotidiana. É assim que Jesus fazia nas parábolas. Era uma forma alegórica de falar, de transmitir a mensagem com a realidade que havia naquela época. E assim nós também temos as nossas realidades. E a agricultura é algo bastante interessante, porque nós podemos trazê-la como um exemplo do que é a nossa vida, as nossas ações, as reações. Inclusive, podemos ter uma compreensão melhor das leis divinas. Então, a nossa vida, ela é fruto das nossas próprias ações. Ou ainda, as nossas colheitas são frutos das nossas semeaduras. Não existe na agricultura você plantar feijão e colher milho. Não existe você plantar laranja e colher melancia. Não existe. Lembrando que cada sementezinha, menorzinhas ou maiores, elas nos dão muitos frutos. Então, nós, na nossa vida cotidiana, temos muito isso. E, comumente, não gostamos quando temos colheitas difíceis, colheitas amargas, colheitas onde, muitas vezes, nós nos julgamos injustiçados. E o irmão Igor, ele falou claramente, não existe injustiça, não existe injustiçado. Existe a consequência. Porque nós, todos os seres do universo, não apenas do planeta Terra, estamos sob a égide de leis divinas, de leis universais. E aí, se eu gosto, se eu não gosto, se eu acredito, se não acredito, não importa o meu querer, o meu crer, a minha concordância. Eu não concordo. Não tem jeito, gente. Nós somos as criaturas. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade e sabedoria, Ele sabe certinho tudo aquilo que Ele criou e como e porquê e quando. Então nós, na medida que somos resistentes, relutantes a essas leis, nós nos afastamos do caminho, nós nos desviamos em não atalhos, é como eu brinco, em compridalhos. Quem nunca passou no incompridalho? Você tem um caminho, aí você inventa de fazer uma voltinha porque vai sair mais rápido e você vai se afastando, e principalmente se foi você que sugeriu, tem um monte de pessoas no carro com você, por exemplo, aí você vai, nossa, pensando, né, o que foi que eu fui fazer? Eu acabei com tudo, vai demorar mais. Então, quando nós rejeitamos, recusamos, combatemos as leis espirituais, que são as leis do caminho que nos levam à nossa morada, à casa do Pai, ou à redenção da nossa alma, nós acabamos colhendo esses frutos, como quando nos perdemos achando que pegando um outro caminho nós vamos chegar mais rápido. E quais são essas leis? A lei de ação e reação, a lei do retorno, a lei das obras, a lei da meritocracia e também a lei da reencarnação. Por quê? Porque uma vida só, uma única encarnação, não dá para aprender tudo, não dá para todas as colheitas, não dá para todas as semeaduras. E muitas vezes, nós, principalmente quando não aceitamos, quando não acreditamos ou quando desconhecemos essa lei da reencarnação, vemos alguém, por exemplo, plantando mais sementes. E essa pessoa, nos nossos olhos humanos, ela só se dá bem. Como pode? Roubou, enganou, corrompeu, matou. E a vida boa. E aquela pessoa tão boa está tendo um resultado na sua vida ruim, só tragédia, só tristeza, só dissabor. Acontece, queridíssimos, amadíssimos, que tem sementes e sementes.
Há sementes que germinam muito rápido. Há sementes que você cuidando muito bem, elas demoram tanto para germinar que você pode até supor que elas não germinarão mais, que elas morreram. Um exemplo muito fácil, aquele experimento que acho que a maioria de nós, ou creio que a grande parte, quando éramos pequenos, nós colocávamos um copinho, um algodão úmido, uma sementinha de feijão e botava na janela para tomar sol e calor. Poucos dias, 2, 3 dias, já víamos aquela semente inchando, já a raizinha descendo e a folhinha, 2 folhinhas nascendo. Poucos dias. Então é assim, papum. Faz a mesma coisa com uma semente de uma samaúma, uma semente de um jequitibá, de um jatobá. Árvores maravilhosas, frondosas. Então, existem semeaduras onde nós vemos rapidinho os resultados. E existem semeaduras onde lá na frente nós nem lembramos mais, ou nem sequer estamos mais na vida onde houve a semeadura. Aí, quando são boas, nós nem lembramos de Deus, né? Quando nós estamos na bonança, quando nós estamos na abundância, na felicidade, andamos distraídos e esquecemos comumente de Deus. Mas quando tudo dá errado, né? Errado, às vezes o errado é que é o certo, é livramento, mas vamos lá. Quando as coisas não vão bem e só temos tristeza, angústia, desespero, insônia, aí nós... Como assim Deus me abandonou? O que foi que eu fiz? Eu, essa pessoa tão boa, só faço bem aos outros, não prejudico ninguém. Pode ser que foi a sua sementinha de jatobá. Vidas e vidas. Como nós temos o exemplo do nosso queridíssimo, amadíssimo João Batista, que uma vida austera, um bom filho, cuidou dos pais até a idade avançada. Quando eles morreram, ele partiu para o deserto, se tornou um pastor. Depois ele se tornou um pastor de almas, batizando as pessoas nas águas do Rio Jordão. E morreu decapitado. Aos nossos olhos humanos, uma injustiça tão grande como João, uma vida austera, dedicada aos pais, dedicada a Deus, dedicada à conversão das almas pelo batismo nas águas. Foi ele um dos que mais profetizou a vinda do Cristo, inclusive o batizou. Como pôde ele ter morrido de uma forma tão violenta e assim injusta? Acontece que João Batista é uma das reencarnações do profeta Elias, que num desafio aos sacerdotes, não discípulos, aos sacerdotes de Baal, ele ganhou a aposta e com a própria espada ele decapitou quase 500 sacerdotes. Então, centenas de anos depois, ele, naquela encarnação de João Batista, ele passou na própria carne aquilo que ele fez com que os sacerdotes de Baal passassem. Por isso que nós aprendemos que não saímos daqui desta terra sem pagar o último centil. E quando nós vamos tendo consciência de que não há injustiça, que nós não somos injustiçados, e, por mais que doa, nós somos os responsáveis por aquilo, nós podemos sentir dor, mas temos a chance de tomar uma atitude, de parar de reclamar, de parar de blasfemar, de parar de achar que somos órfãos de Deus, quando jamais Deus nos abandona, não é? Como ele disse aqui, ele fala assim: estarei convosco por todos os dias de vossas vidas. Nós encontramos essa passagem em Mateus capítulo 28, versículo 20. Então, todas as mensagens, as palavras, o amor de Jesus, de Deus, nós encontramos quando sabemos procurar nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos. E é isso que nós incentivamos a todos, é que busquem nos Evangelhos e nos demais livros da Bíblia Sagrada todos esses ensinamentos, todas essas oportunidades de esclarecimento, e assim não
perderem mais tempo. Não perderem mais tempo. Não é por causa da sogra, coitada das sogras, né? Não é por causa do chefe, não é por causa da esposa, do marido, dos filhos, dos irmãos, dos colegas de trabalho. Nós somos os semeadores da nossa própria vida. Não é? E tampouco adianta ficar num memento eterno, ajoelhado, pedindo a Deus, meu Deus, me ajude, Miguel me defenda com a sua espada, Nossa Senhora me cubra com seu manto, e fica nessa ladainha eterna. A oração é orar e agir. Nós temos que fazer a nossa parte. Já pensou você? Você tem uma capacidade de ajudar alguém, aí você ajuda e aquela pessoa só fica na sua orelha. Como é que é mesmo? Faz para mim, me ajuda. E você vê que ela não está fazendo nada, que tudo nas suas costas, ela não vai ter mérito nenhum. Olha a lei da meritocracia aí. Olha aí a lei das obras, a cada um de acordo com suas obras. Vejam só como as leis divinas estão no nosso dia a dia. Basta abrir os olhos e os ouvidos para ver e ouvir as mensagens. Então, nós, quando queremos mudar a nossa vida, hoje, no presente, começamos com as semeaduras que vão dar esses frutos. Porque tem 2 tempos que nós não podemos fazer nada: o passado e o futuro. É no presente que nós devemos focar. Quando nós vivemos muito no passado, nós acabamos com melancolia, com depressão. Quando nós vivemos muito o futuro, nós temos ansiedade, principalmente porque escorre no meio dos nossos dedos, nós não temos esse poder. O presente é o que nos cabe, agir, focar, mas não, claro, não é para ser um louco inconsequente, você gasta todo o seu dinheiro, não é isso, gente. Presta atenção. É para você, sim, ter a sua poupança, o conhecimento para empregar no futuro, mas não além disso. Não adianta, mas e como é que vai ser? É como, mais ou menos, nós vemos muitos irmãos muito ansiosos pelas questões das mudanças no nosso planeta, alinhamento do eixo, tsunami. Aí fica no sofrimento, não vive a sua vida, fica com medo de morrer. Detalhe, nós somos seres mortais na carne. Então, nós inevitavelmente vamos desencarnar. Como já desencarnamos centenas e milhares de vezes, estamos aqui de volta. É um ir e vir, é um ir e vir. Então, olha só como o esclarecimento nos tira muito esse fardo do medo, esse fardo da ansiedade, esse fardo de querer controlar o que não está em nossas mãos. Então, nós temos que nos sacrificar, temos que abdicar, temos que renunciar. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Então, eu quero melhorar no salário, no meu trabalho, eu quero conseguir no trabalho, eu tenho que me capacitar. Não adianta ter, assim, por fora uma aparência boa, como diz na roça, né? Por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Você não engana as pessoas muito tempo. Por isso que o Baiano Zé da Estrada uma vez falou, não minta no seu currículo. Não diga que você fala inglês e você não fala nem the books on the table. Porque uma hora a casa cai. E quando você perde a credibilidade, é difícil. É difícil você reconquistar a confiança, porque confiança é assim, é que nem mulher grávida, ou está ou não está. Não existe meia confiança. Então, são as sementes que você planta. Olha só, estamos falando da sua vida ser a consequência das suas ações. Então, nós precisamos sacrifício, perseverança, disciplina. Lembra que Emmanuel falou para Chico, quando eles começaram a caminhada da cooperação mútua? Porque, assim, os espíritos não são os pokémons que os médios têm e soltam na hora que quer, não. É uma parceria, é uma amizade, é um trabalho mútuo, que pode durar muitas vidas, uma vida, entende? E não necessariamente há uma alternância de papéis quando um está encarnado e outro não. Então, Emmanuel falou para Chico as 3 coisas que ele precisava ter para começar a vida
de doação de caridade através da mediunidade. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, a disciplina é fundamental. O nosso irmão, coordenador espiritual da nossa casa, Dr. Adolfo Schutz, nos ensina. Para você alcançar toda e qualquer coisa na sua vida, seja material ou espiritual, você precisa de 3 coisas. Mas não foi igual a Emmanuel, não. Ele fala disciplina, perseverança e humildade. Humildade por quê? Para você aprender com quem, às vezes, você nem imagina. Para você saber que você não sabe tudo. Para você saber que o conhecimento é um movimento permanente, assim como as leis herméticas do progresso contínuo. Por quê? Se você acha que porque já está com um diplominha na mão, está tudo garantido, não tem nada garantido. Principalmente nos dias de hoje, que parece que o conhecimento, ele assim, que nem as cataratas do Iguaçu. E quando você fica parado, os outros que vão andando, é como essa história em astrologia, né? O planeta retrógrado. Não é que ele está retrógrado, é que ele fica aparentemente parado e os outros estão andando. Então, é você que ficou parado e está todo mundo andando. Na hora que você abre o olho, você já está para trás. Não porque você andou para trás, sim porque você parou. Então, pessoal, quando a nossa vida está em céu de brigadeiro, sabe céu de brigadeiro? Porque é assim, o avião sobe, ele decola, aí ele entra em um voo reto, assim, na altitude, e é um céu limpo, eles chamam céu de brigadeiro, é um voo tranquilo. Aí, quando ele começa a descer, e tudo que sobe pode ficar estável um tempo, e depois começa a descer. Então, qual que é o nosso papel? É manter o máximo essa estabilidade. Só que muitas vezes, quando nós estamos na estabilidade, nós nos distraímos e começamos a descer. Igual a montanha-russa, a gente sobe, 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 entende? Como é que nós nos mantemos no alto, em progresso, em evidência, principalmente profissional, não estou falando aqui de vaidade pessoal, é estudar, sacrifício, disciplina, renúncia, humildade. Entende? Então, são as sementes que nós vamos plantar para ter os bons frutos da nossa vida. E uma coisa é líquida e certa. Se nós não mudamos, nada muda. Então, não adianta pedir a Deus, a Jesus, a Maria, a Miguel, aos espíritos, porque, olha aqui de novo, a lei das obras, a lei da meritocracia, a lei da ação e reação, a lei do retorno. Então, Chico nos dizia também, se eu não posso voltar atrás para mudar aquele começo, eu posso, a partir de agora, dar o primeiro passo no sentido daquilo que eu quero mudar. E parar de reclamar. É porque eu não tive chance. É porque meus pais não me deram tudo que eu merecia. Ah, porque meu pai gostava mais do meu irmão do que de mim. Se nós formos descortinar as razões do passado, talvez nós nos envergonharemos. E até possamos achar que até que recebemos muito mais do que nós merecíamos. Então, o que nos cabe sempre? Fazer o nosso melhor. E nunca estar satisfeitos e parar no tempo. Mas para isso, entre outras coisas, eu preciso mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras e atitudes, além de desapegar de verdades cristalizadas, muitas vezes de coisas, de pessoas, de situações, de tradições. Tradição, às vezes, uma tradição familiar. E nós vemos, às vezes, algumas afirmações, é uma maldição de família. Porque assim foi com a sua mãe, foi com a sua avó, foi com a sua bisavó, foi com o seu pai, com o seu avô, entendeu? E nós temos que lembrar novamente de uma das leis divinas, que é a lei da reencarnação. Às vezes somos nós mesmos, voltando na mesma família, podendo ser o nosso bisavô, nossa bisavó, tetravó, com as mesmas, digamos assim, dificuldades, com os mesmos apegos. Então, não existe esse negócio de maldição de geração, não, gente. Somos nós mesmos reencarnando cabeçudos, teimosos. Como Dom Carlos Ramírez diz, ele só não consegue tirar teimosia.
E uma vida só não basta, muitas vezes, para tirar o ranço que nós nos afeiçoamos. Sabem? Só o ser humano, dos seres vivos, é o único que tropeça na mesma pedra 2 vezes. E nós, além de tropeçar na mesma pedra, pegamos a pedra, abraçamos a pedra, damos cabeçada, escorre sangue pela nossa cabeça e nós ainda beijamos. Ô, tadinha pedra, eu te machuquei. Quantas vezes nós nos apegamos às más sementes e por isso temos, consequentemente, as más colheitas. Então, nós precisamos botar um freio. Você tem dificuldade? Escreve. Pega uma folha de papel, coloca uma coluna lá em cima, positivo, negativo. Tudo de positivo que você já fez, tudo que você deseja, tudo que você não fez, que procrastinou, que teve preguiça, que deixou para lá, que achou que os outros iam fazer para você. E coloque um objetivo, como o irmão falou, um planejamento. Porque o planejamento é a forma como nós temos como quem joga xadrez entende. O jogo de xadrez é um jogo de estratégia de antever jogadas. Eu adoro jogar xadrez. Se um dia vocês quiserem jogar xadrez, me convida que eu vou. Então, você tem os movimentos, as peças, cada uma tem um jeito de se movimentar, e o objetivo é tirar o rei do seu adversário. Mas para isso tem a rainha, tem os cavalos, as torres, os bispos, os peões, que vão de acordo com o movimento, impedindo, protegendo o rei. Aí, quando você vai fazer uma jogada, você pensa assim, não, se eu mexer o meu cavalo para cá, esse cavalo pode ser destruído pela rainha, pelo bispo. E se eu mexer para cá, você começa a fazer uma linha de raciocínio, onde você antevê as suas jogadas e os riscos que você corre em relação aos seus passos e quanto que isso vale a pena ou não vale a pena. E uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida particular, quando eu não sei o que algo pode me causar, um passo, uma decisão, eu penso, qual é a pior coisa que pode me acontecer se eu tomar essa decisão? A pior coisa que pode me acontecer é isso? Vale a pena? Eu vou encarar? Eu não vou ficar mal com isso? Aí vamos para frente. Entende? Não vou prejudicar ninguém? Vamos em frente. Então, o planejamento é como, olha aqui de novo, a vida cotidiana. Um piloto de avião. Ele vai de São Paulo a Nova York. Ele não faz um plano de São Paulo a Nova York. A primeira coisa que ele faz, saindo aqui do Brasil, ele viaja o máximo que ele pode sobre terra. Porque se acontecer alguma coisa, ele não está no mar. Porque pega uma parte do Caribe, não é? Outra coisa, ele planeja quais são os aeroportos aonde ele pode parar no caso de emergência. Para não parar na floresta amazônica, ou sei lá. Entende? Assim como se é São Paulo, Portugal, lá em Lisboa, nos nossos queridos portugueses. O avião sai do Brasil, ele sobe por todo o continente. Ele vai até o ponto mais oriental, lá no Rio Grande do Norte, e só aí ele começa a atravessar o Oceano Atlântico. Por quê? É o risco maior, ele está voando sobre o mar e não ter outra opção que não seja cair no mar. Aí ele chega na África e vai subindo pelo continente até Lisboa, onde foi. Então, o irmão Igor Romanov, é isso que ele quis falar com a questão do planejamento, o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Mas se você não tem meta, você ainda diz que vai dobrar a meta, você não sabe nem o que você quer, né? Então, nós temos que ter objetivos. Ah, mas a minha perna é curta. Ah, então vamos dar passos menores. O que importa é a direção e não a velocidade e o tamanho do passo. Entendem, queridíssimos, amadíssimos? Então, e outra coisa que ele falou bastante, a questão da visualização. Visualizar. Dom Carlos Ramírez nos ensina, quando você quer um trabalho, vai lá,
Vai na frente desse local que você quer, veja-se entrando, olha, dá a volta no quarteirão, dá a volta no prédio, entra na portaria, faz alguma coisa. Já se veja naquela situação. Então, se você quer plantar as sementes da reconciliação conjugal, da harmonia familiar, de você estar bem com os seus filhos, de você estar bem com os seus irmãos, no seu trabalho, no seu emprego, o emprego que você quer, uma questão de saúde, você já tem que se ver, você já tem que ver. E uma coisa muito importante que eu sempre falo também para as pessoas, pare de fazer afirmações negativas a seu respeito. Ah, comigo nada dá certo, ninguém gosta de mim, eu tenho azar, não vai dar certo mesmo, eu nem entro no bingo porque eu não ganho mesmo. Isso, a palavra tem poder. Então, da mesma forma que o planejar, o que visualizar, o que tudo isso pode criar, materializar o positivo, desde que você faça a sua parte. Também não é só ficar no âmbito das ideias. As coisas negativas também. E nesse planeta que nós vivemos ainda de expiações e provas, o mal, o negativo, ele é mais fácil de ser concretizado. Para nós vencermos o mal, para fazermos algo positivo, para construir, até tirei a franja do lugar. Destrói. Sabe que nem o dominó? Bota um dominózinho do lado do outro. Você vai lá devagarinho, tá. Destrói. Peteleco, você destrói tudo. Tudo é assim, meu povo. Por isso que precisa da renúncia, do sacrifício, da perseverança, da disciplina. Repara como tudo, os ensinamentos estão em toda parte. Né? E para isso, inclusive o irmão Igor falou das cerimônias aqui da nossa casa, do Templo Espiritual Maria Santíssima. 12 cerimônias ao longo do ano para ajudar-nos nesse planejamento, nessa visualização, nessa atração dessas vibrações. Então, cerimônia da energização do dinheiro, do lava-pés da humildade, da prosperidade, da proteção, do amor, do trabalho, do fechamento de corpo, da amizade, da família, da gratidão. Olha só, a construção ao longo do ano. E no outro ano, outro ciclo, porque o Chacrinha dizia, nada se cria, tudo se copia. Então, a vida é em ciclos. Rudolf Steiner também, os ritmos, olha a importância dos ritmos, porque os ritmos são a marca dos ciclos. E nós voltamos, mas nunca para o mesmo ponto. É helicoidal. Volta no mesmo ponto, mas num outro nível. Quem é músico pode falar em oitavas, né? Então, nós podemos, através da repetição dessas cerimônias, dos planejamentos, ir alcançando, ir tendo os resultados, sabendo, inclusive, onde estão as dificuldades, onde que nós podemos superá-las, preparando-nos pelo conhecimento, pela experiência, como não mais tropeçar na mesma pedra e muito menos nos apegar a ela. E qual é o combustível importante em tudo isso? É a força do amor. O amor é a força mais incrível, criadora de tudo que existe, tudo que há. Vocês sabiam que a força da criação do nosso sistema, do Big Bang, do universo, do Big Bang, né? É a mesma força na hora que ocorre a fecundação de um espermatozoide no óvulo? É a mesma força, é o mesmo amor, é a mesma intensidade. Então, nós somos essa força, porque, como Jesus diz, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso está em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26 a 28. Deixa eu dar uma lidinha aqui para vocês, porque eu gosto muito disso, sabe? De trazer aqui a palavra e eu falo para que vocês aprendam. Então, no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, temos no capítulo 1, versículos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus nos deu essa responsabilidade, o que não nos dá a autoridade para subjugar, maltratar, explorar desnecessariamente, porque nós ainda precisamos do alimento, da terra. Nós somos seres humanos onívoros. Nós ainda temos essa fisiologia de consumir carne, não como atualmente, principalmente o fast food, é tudo carne, carne, carne. E ser vegetariano, não comer derivados animais, como também os veganos, é uma opção individual. Mas existem pessoas que ainda têm necessidade fisiológica devido ao seu metabolismo de consumo de alimentos de origem animal. Ainda que muitos alimentos de origem vegetal possam ter alguns nutrientes em comum, mas cada um é cada um. E nós ainda não estamos no planeta Marte, onde lá não mais se consomem derivados de origem animal. Mas Marte está 500 anos de evolução à nossa frente, como no livro de Ramatiz, A Vida no Planeta Marte. Ok? Então, e uma coisa muito importante, inclusive eu trouxe uma leitura também aqui para vocês, principalmente aqueles que não conhecem, interessante, é que nós não sucumbamos diante das dificuldades. As dificuldades podem ser uma consequência das nossas más semeaduras, mas também elas podem ser o motivo de nós nos esforçarmos mais, de batalharmos mais e de ter o nosso crescimento no caráter, no espírito, mental, emocional. Porque ninguém se cria na moleza, não, gente. Não. É na perseverança, na repetição, na frustração e voltar de novo. Senão, todos nós, na primeira rastejada, não, vamos andar pela primeira vez, caiu, não levanta mais. Alguém ficou assim? Não. A gente levanta de novo e volta de novo e volta de novo. É como andar de bicicleta. Quantos ralados? Eu mesmo me estoporei num muro de chapisco tentando andar de bicicleta. Mas depois que eu aprendi, que delícia! Eu lembro até hoje a sensação de eu andar na bicicleta sozinha, sem rodinha, sem nada. Eu não queria parar mais. Mas só os meus joelhos sabem. Meu rosto no chapisco, meu braço, minha mão ferida, a dor para ter a vitória. Não existe vitória sem dor. Não existe. E muitas vezes nós nos deixamos acompanhar por maus amigos. Existem os maus amigos encarnados e existem as más companhias desencarnadas. E elas são mais perigosas. Eu não estou falando de obsessores, não. Estou falando de energias que moram dentro do nosso coração. Essas sombras que insistem em morar dentro de nós. E nós precisamos não fingir que elas não existem. Nós precisamos enfrentá-las. E eu trago aqui a leitura do livro Alvorada Cristã, do nosso querido irmão Neio Lúcio, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, O Pior Inimigo. O honrado trabalhador vivia feliz entre companheiros e familiares, cultivando o campo, rendendo graças ao Senhor Supremo pelas alegrias que desfrutava no contentamento de ser útil. Então a ignorância começou a cogitar de persegui-lo, apresentando-o ao povo como mau observador das obrigações da religião, que ele se insulava, ele se fechava, cheio de ambições desmedidas, para enriquecer à custa do alheio suor. Na verdade, não tinha fé, nem respeitava os bons costumes e outras coisas mais. O lavrador recebeu as notícias do adversário que operava de longe, sorriu calmamente e falou com toda a sinceridade. A ignorância está desculpada. Surge então a calúnia e o denunciou às autoridades como espião.
Aquele homem vivia quase sozinho para melhor se comunicar com a vasta quadrilha. O serviço policial tratou de fazer averiguações minuciosas e, ao término do inquérito vexatório, a vítima afirmou sem ódio. A calúnia, coitada, estava enganada e passou a trabalhar com dobrado valor moral. Logo depois, veio a maldade e esta o atacou de mais perto. Principiou a ofensiva incendiando-lhe o campo e destruiu-lhe milharais enormes, prejudicando-lhe a vinha, poluiu-lhe as fontes, todavia. O operário incansável, reconstruindo para o futuro, respondeu serenamente: graças a Deus que contra as sombras do mal eu tenho a luz do bem. Reconhecendo os perseguidores que haviam encontrado o homem robusto na fé, deram instruções à discórdia, que passou a assediá-lo, dentro da sua própria casa. Provocações o cercaram de todos os lados, e a breve tempo, irmãos e amigos da véspera o condenaram ao abandono. O servo vigilante dessa vez sofreu muito. Mas ergueu os olhos para o céu e falou: ah, meu Deus, meu Senhor, estou tão sozinho. Entretanto, continuarei agindo e servindo a todos em teu nome. A discórdia está desculpada e será por mim esquecida. Mas logo a seguir chegou a vaidade e o procurou nos aposentos particulares, afirmando: és um grande herói, vencestes aflições, grandes batalhas, serás apontado à multidão na auréola dos justos e dos santos. Mas o trabalhador humilde e sincero repeliu a vaidade e declarou imperturbável: quem sou eu? Sou apenas um átomo que respira, dona Vaidade. Toda a glória pertence a Deus. A vaidade se ausentou contrariada, com grande desapontamento. E então entrou a preguiça com seu jogo. Acariciou-lhe a fronte com as mãos suaves e afiançou: meu filho, para que tanto sacrifício? Vamos repousar? Estás perdendo os melhores anos da tua vida. Vamos repousar? Contudo, vigilante, o lavrador replicou sem hesitar: não, dona Preguiça, meu dever é o de servir em benefício de todos até o fim da luta. Afastando-se a preguiça derrotada, compareceu o desânimo. Não atacou nem de longe e nem de perto. Não sentou na poltrona para conversar, nem lhe cochichou coisa alguma ao ouvido. Tratou de entrar no coração do operoso lavrador e, depois de se instalar bem lá dentro, começou a perguntar: esforçar-se para quê? Servir por quê? Então não vê que o mundo está repleto de colaboradores muito mais competentes que você? Que razão justifica tamanha luta? Quem o mandou nascer nesse corpo, senão foi o próprio Deus? Então não será melhor deixar tudo por conta dele, já que foi ele que criou isso tudo? O que está esperando? Sabe acaso o objetivo da vida? Apesar de tanto trabalho, todos estão contra você. E não se lembra de que a morte destrói tudo no final das contas, hein? E aí, o homem valoroso e forte, que tinha vencido tantas batalhas, começou a ouvir as perguntas do desânimo, deitou-se um pouco e passou 100 anos sem levantar. Então, essa mensagem de Neio Lúcio, ela é muito importante. Vejam, falamos aqui nesse conto várias palavras do irmão Igor. A preguiça, não é? O sacrifício. E o desânimo é o pior inimigo. Quando nós, vencendo todas as batalhas, e quando queremos vencer as nossas más inclinações, quando entendemos que os frutos que nós recolhemos hoje são das nossas semeaduras e que vamos começar na nossa empreitada de plantar boas sementes, aí vem as sombras, as trevas, e nós, invigilantes, muitas vezes nos desanimamos e nos apagamos, nos entregamos, e não pode haver semente mais venenosa do que a semente do desânimo. É mais do que
preguiça, é mais do que a procrastinação, é o desânimo. Porque ânima é a nossa alma. É como se tivesse arrancado a alma de nós. O desânimo. Por isso, não desistam. Deem esse valor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Jesus nos disse ainda que podereis fazer tudo que eu faço e muito mais, como em João, capítulo 14, versículo 12. Então, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se somos amor, porque fomos criados pelo amor, para o amor e pelo amor, e se poderemos fazer tudo o que Jesus fazia e muito mais, jamais poderemos continuar plantando as mais sementes. Vamos com bravura, com conhecimento, com fé, plantar as boas sementes, porque, sem dúvida alguma, ou mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter a boa vinha, a boa colheita, os bons frutos. E teremos o gosto da vitória. E teremos vencido, principalmente, a nós mesmos. Que a paz de Deus, a paz do Cristo e a paz de Maria Santíssima esteja hoje e sempre em todos os corações. Salve Jesus e salve Maria Santíssima.